Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Vídeozão de domingo, não é um vídeo de desabafo, eu sei que vocês gostaram dos últimos 2 domingos, que eu fiz os 2 vídeos de desabafo, até pediram para eu fazer mais, vou fazer, mas esse domingo agora eu precisei trazer alguns conceitos sobre fundos imobiliários, como era o programa, o cronograma anterior, que era aos domingos de manhã, eu trazer para vocês algumas análises, alguns conceitos, principalmente porque tem bastante gente nova aqui no canal e também novos investidores em fundos imobiliários, então alguns conceitos importantes para trazer para vocês. E vocês viram na thumb desse vídeo que eu vou falar sobre o Dividend Yield e o porquê que a gente não deve analisar somente esse indicador. Então, bora pro vídeo. Então, como vocês viram, pessoal, eu vou falar sobre o Dividend Yield. E o que é o Dividend Yield? Primeiro, isso aqui é muito importante, porque a gente escuta falar muito de Dividend Yield, mas às vezes a gente se prega a números e esquece do conceito. E aí eu trouxe esse material aqui para vocês, que eu preparei. Tem alguns pontos aqui que eu vou trazer e vou voltar para mim algumas vezes também. Deixa eu só acertar aqui. Aqui, beleza. Então vamos lá. Pessoal, o Dividend Yield nada mais é que, se a gente pegar, é o percentual do retorno obtido através do rendimento. Então, ele é nada mais do que você pegar o quanto que o fundo pagou de rendimento e dividir pelo preço da cota. Simples assim. E você pode ter esse dividendo mensal, o Dividend Yield mensal, ou o Dividend Yield anual. No mensal, basta você pegar o quanto que você recebeu no mês e dividir pelo preço da cota. E no anual, multiplica por 12, ou pega dos últimos 12 meses, o que é normal esses sites como Estados Invest usarem, é você pegar os últimos 12 meses e dividir pelo preço da cota, e você vai ter lá um dividend yield de 8%, de 9%. Então, muitas pessoas elas usam o dividend yield como o único critério para investir. Se o fundo está pagando X% de dividend yield, a pessoa vai lá e compara com outro. Por exemplo, aqui, nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Se a gente pegar a distribuição anual do fundo imobiliário 1 e do fundo imobiliário 2. O fundo imobiliário 1 pagou R$10. O fundo imobiliário 2 pagou R$8 no total, somando, ou pagou nos últimos 12 meses 10, esse aqui pagou 8. Só que a cota de mercado desse daqui é 150 e esse aqui é 110. Então, se a gente olha somente por esse lado aqui, vocês vão falar, bom, o fundo 1 ele está pagando mais do que o fundo 2. Beleza, esse daqui tá na tela, né? Que ele paga mais do que esse. Porém, como o preço da cota dele é maior, quando você divide um pelo outro, você vê que o Dividend Yield ele acaba sendo maior no fundo que pagou menos do que no outro. Mas por que isso? Exatamente pelo preço da cota. Então, proporcionalmente, o fundo 2 paga mais do que o fundo 1. É simples assim. Só que aí a grande e imensa maioria das pessoas usam essa análise para poder decidir sobre um fundo imobiliário. E essa é uma das piores análises que você tem que ter. E aí, aqui é um ponto, deixa eu preciso ter que voltar para mim aqui antes de continuar. Esse ponto é importante porque não estou falando aqui que o Dividend Yield não é importante de se analisar, até porque o foco de um investimento em fundo imobiliário é você receber os rendimentos todos os meses. É você ter os rendimentos mensais. Então, esse ponto é super importante porque é o que faz com que a indústria de fundo imobiliário seja tão boa e seja tão... a gente chegue quase a 2,5 milhões de investidores de fundos imobiliários, que é o rendimento mensal. Então, obviamente que o Dividend Yield ele precisa ser usado, inclusive o próprio Dividend Yield, o valor pago, na verdade, e o Dividend Yield em si, ele é um dos parâmetros para você calcular, inclusive, o preço de cota, o preço máximo de fundo imobiliário. O problema é você usar o Dividend Yield como um critério de seleção, como eu mostrei para vocês, é você escolher um fundo que está pagando mais em detrimento de outro, considerando que o que está pagando mais é melhor. E aqui que mora o perigo e aqui o objetivo desse vídeo que eu trouxe para vocês. Então deixa eu voltar aqui na apresentação, porque é o seguinte, eu vou trazer para vocês aqui que existem perigos em avaliar apenas o Dividend Yield. E quando eu coloco apenas, eu deixei bem claro esse apenas aqui, para mostrar para vocês
que vocês devem sim usar o dividend yield, mas o dividend yield, como eu sempre falo, isso eu falo muito para os meus alunos da mentoria, que o dividend yield ele é uma consequência. Ele é uma consequência de todo o trabalho que a gestão fez. Ele é consequência de imóveis bem localizados, de contratos fortes, de contratos bem feitos, de bons inquilinos, da diversificação dos imóveis, da diversificação dos inquilinos, ou no caso de um fundo de papel, da diversificação dos CRIs lá dentro, das garantias que os CRIs que eles dão, ou do LTV, né, da garantia em relação ao valor da dívida. Então, toda essa análise de indicadores, elas vão, e isso vai resultar no fundo, no dividendo que o fundo paga, que vai resultar na remuneração que o fundo está pagando, e aí você dividindo isso pelo preço da cota, você chega no dividend yield. Então, existem alguns perigos de você avaliar. E aí eu quero que vocês deem uma olhada nessa imagem aqui, porque um dos pontos que, principalmente para quem está começando a investir, é fazer a comparação de coisas que não são comparáveis. É você comparar dividend yield de fundos imobiliários que são estruturalmente diferentes. Eu quero que vocês deem uma olhada nessa imagem aqui. Vocês estão vendo dois fundos aqui, um fundo de papel, o CPTS11, que paga um dividend yield nos últimos 12 meses, né, de 88 centavos, né, que dá, em relação ao preço da cota, 10,62%. Já o HGLG, que é um fundo de logística, como vocês conhecem bem, eu acompanho ele aqui no canal, ele está pagando 8,38%. E aí, você, desavisado, eu te coloco na mesa. Você tem esses dois fundos, em qual você investe? A pessoa que não conhece, que não tem conhecimento sobre análise e o porquê que um fundo paga mais que outro, vai de cara nesse daqui. Fala, poxa, eu vou investir meu dinheiro nesse daqui. Se eu investir R$100, eu vou ter R$10 no ano. E esse aqui, se eu investir R$100, eu vou ter R$8 no ano. Então eu prefiro investir nesse. E é aí que mora o perigo. Por quê? É aí que mora o perigo. Tem uma música assim, né? Eu peguei as duas DRS dos dois fundos e pego e mostro para vocês o que vocês já olham de cara aqui em termos de diferenças. Primeiro, quando a gente fala num fundo de tijolo, a receita básica de um fundo de tijolo é a receita de locação. O que é isso? O fundo ele tem os imóveis, ele aluga os imóveis para os inquilinos e os inquilinos pagam esses aluguéis para o fundo e o fundo distribui isso para os cotistas. E como é que é feito esse aluguel? Esse aluguel é baseado num contrato de locação. Para quem já alugou um imóvel, alugou um apartamento, alugou uma casa, funciona da mesma maneira. Você vai lá, faz um contrato de tanto tempo e coloca lá como cláusula que esse contrato, passado um ano, vai ser reajustado pela inflação. Então, você recebe o ano todo o mesmo valor, chega no aniversário do contrato, esse contrato é reajustado e você passa a receber o valor a mais, passa mais um ano até o vencimento do contrato e aí você pode ter renovação do contrato, etc. Então, a receita que o fundo recebe, ela varia muito pouco. Essa receita aqui, a receita de um fundo de tijolo. Por quê? Você tem os contratos de locação sendo pagos todo ano. Obviamente, pessoal, vai ter sempre alterações, porque o fundo não tem um imóvel só, ele tem vários imóveis com vários períodos de contratos diferentes. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, sigam essa lógica de que o fundo, o imóvel, e esse imóvel é alugado por um certo período, e ele tem as revisões, né? Na verdade não é revisional, mas os reajustes inflacionários nesse contrato todos os anos. Então ele recebe o mesmo valor, chega lá na renovação, no reajuste, reajusta a inflação e continua recebendo assim. Qual que é a grande diferença para um fundo de papel? Vejam, o fundo de papel é um fundo de CRI, ele tem lá CRIs dentro dele, que são dívidas que ele vai lá e o fundo empresta o dinheiro e recebe esse pagamento por esse dinheiro, juros e atualização monetária. Olha só que interessante, e aqui que começa, e na verdade é a grande diferença. A inflação,
ela é paga, a atualização monetária, no caso o CPTS, que é um fundo que de papel 100% inflação, os CRI são indexados à inflação, a atualização monetária é paga no rendimento. Então, no caso aqui do fundo de tijolo, onde a inflação é paga somente na renovação, na renovação não, no reajuste no contrato passado algum tempo, por exemplo, o fundo te paga R$1 por cota de aluguel, passado um ano ele começa a te pagar 1,05, porque esse valor foi reajustado, mas ele passou o ano todo pagando R$1. Já esse cara aqui, o fundo de papel, ele te paga a inflação no rendimento. Então, quando a gente olha isso aqui, a gente está olhando um dividend yield que incorpora a inflação. Já esse cara aqui não. Esse cara aqui, ele está pagando o dividendo, o juro real. Se a gente pegar lá no Tesouro, se a gente for comparar lá com o Tesouro IPCA, lembra que é IPCA mais alguma coisa? No caso do fundo de papel, ele está pagando, no fundo de tijolo, ele está pagando IPCA mais 8. Por quê? Lembra que eu falei que os contratos são reajustados todos os anos? Assim como os imóveis, com o passar do tempo, os imóveis do fundo de tijolo, também têm os seus reajustes. Às vezes inflacionário, às vezes um reajuste real, inclusive de valorização mesmo. Já no caso de fundo de papel, a dívida, o valor da dívida de 1 milhão, um CRI de 1 milhão, ele vai ser sempre 1 milhão, ele não vai valer 1.500.000 porque ele se valorizou, que nem um imóvel que pode valer 1 milhão e amanhã, no mês que vem, ele pode valer 1.100.000. No caso do fundo de papel, não. Então, o fundo de papel, ele funciona como um banco, ele empresta o dinheiro e recebe esse dinheiro de volta corrigido pelos juros e pela atualização monetária. Então, o dinheiro principal que ele recebe, que é o pagamento, a amortização, não é nada, é o lucro, é basicamente o dinheiro do que você colocou lá no fundo ou o dinheiro do banco, para ele pegar e emprestar para outra pessoa. O lucro de um banco, assim como um lucro de um fundo imobiliário de papel, são os juros e a correção. Então, no caso do fundo de papel, a gente precisa descontar a inflação desse dividend yield aqui. Se a gente pegar uma inflação, por exemplo, de 4% ao ano, o dividend yield real desse fundo aqui é 10 menos 4. Então ele vai estar pagando quase 7%, enquanto esse aqui está pagando 8%. Porque esse cara aqui também, ele é corrigido pela inflação. Entenderam? Essa é a grande diferença entre o fundo de papel e o fundo de tijolo. Pessoal, obviamente que não é tão simples assim como eu estou falando para vocês, mas é para vocês entenderem a lógica de você não pode comparar o dividend yield de um fundo de papel com o fundo de tijolo. Como eu já vi muitos cursos aí, muitas pessoas ensinando, você faz lá uma planilha e coloca vários fundos imobiliários e seleciona pelo dividend yield. O que acontece quando você faz isso? Eu vou selecionar os 10 fundos que pagam o maior dividend yield. Quase 99% de certeza, 99% de certeza é horrível, né? Ou é 100% ou é zero. 99% de chance melhorar, que serão fundos de papel. Porque todos os fundos de papel, eles pagam a mais dividend yield do tijolo, porque eles têm a inflação no próprio rendimento. Já esse cara aqui não. Esse cara aqui é o juro real mesmo. Lembra que eu estava falando do IPCA? O IPCA mais alguma coisa? Então quando a gente compara o Tesouro IPCA com o HGLG, então, no caso o HGLG pagando 8,38, se a gente pegar lá IPCA mais 6, o HGLG está pagando IPCA mais 8. Porque lembra que o contrato é corrigido? E o imóvel também? Já nesse cara aqui, o IPCA mais alguma coisa é isso aqui tudo. Então, tomem muito cuidado ao comparar, principalmente, eu sei que tem bastante gente que já é mais veterana aqui dos investimentos, que me acompanha, que já sabe isso, mas como eu falei para vocês, eu não faço o vídeo somente para as pessoas que já sabem, eu preciso ensinar as pessoas também a começar os investimentos e entender. Então, por isso é muito importante, não comparem dividend yield de fundos de papel com fundos de tijolo, porque a origem do dividendo é diferente. No caso do fundo de papel, você tem a correção monetária no próprio dividendo, já incorporada. No caso do fundo de tijolo, não. No fundo de tijolo, ele vai ser corrigido uma vez por ano. Por isso que no longo prazo, o fundo de tijolo ele te entrega a inflação.
porque ela está sendo incorporada no aluguel. Já no caso do fundo de papel, ela sai na sua mão como dividendo. E aí entra um outro ponto, que é a importância de, no caso de um fundo de papel, se você recebe o seu dividendo lá na sua conta e tira tudo, e não reinveste o dividendo na sua carteira de investimentos, você tira ele e usa para comprar alguma coisa, para gastar, você está tirando a inflação da sua carteira, do fundo imobiliário. E aí, com o passar do tempo, se você não reinvestir, o seu poder de compra diminui. Porque você está tirando a inflação dele. Se vocês pegarem... Quer ver? Eu vou até mostrar aqui para deixar mais claro isso. Eu entrei aqui no Funds Explorer porque ele mostra bem isso. É mais fácil de visualizar. Olha só, pessoal, esse gráfico de valor patrimonial do HGLG. Percebam que lá em 2016 era 104, ele foi subindo, e hoje está valendo 158. O que isso aqui está mostrando? Que os bens do fundo estão sendo valorizados. Agora, o que acontece num fundo de papel? Vamos pegar o próprio CPTS. Cadê? Aqui, vamos pegar o CPTS. Olha só, o CPTS. Vamos pegar aqui o valor patrimonial dele. Cadê? Aqui. O valor patrimonial dele. Percebam que ele tá. É porque ele era base 100, ele virou base 10. Percebam que ele não sai dos 10. E quando tem redução, aqui tem deve ser uma discrepância, mas percebam que ele diminui, aumenta, mas nunca sai dos 10. Por quê? O valor patrimonial de um fundo de papel é a soma dos CRIs que tem lá dentro. E o CRI não se valoriza. O que acontece? Vai acabando um, o fundo vai comprando outro. Acabando um, o fundo comprando outro. E mantém o valor patrimonial igual. Então, se você tira... Percebam que você não está tendo reajuste nas cotas. Então, se você tira a inflação, o seu dividendo, e não reinveste, o valor de R$10 aqui em março de 2016 não é R$10 hoje. Ele foi corroído pela inflação. Que inclusive a inflação que saiu na sua mão. Se você não colocou de volta, você perdeu poder de compra. Entenderam? Embora isso aqui não tenha muito a ver com o contexto que eu estou falando para vocês, mas é mais para vocês entenderem esse ponto. Bom, entendendo que você não pode comparar, né, a gente olhando aqui, você precisa olhar também a questão da origem do dividendo. Por quê? Quando a gente fala, eu pego isso aqui e mostro isso aqui para vocês. Bom, um fundo ele tem uma distribuição anual de R$15 e o outro de 8. E os dois um está custando 110 e o outro está custando 150. Aí você olha, beleza, esse aqui está pagando 10% e esse aqui está pagando 7,3%. Aí você fala, bom, beleza, o fundo 1 ele é melhor porque ele está pagando mais. Só que a questão é a seguinte, olha isso aqui. Fundo dispara 624% em dividendos após a venda de imóvel. O valor chega a 5,65 por cota. E aí a gente vê que desses 15 aqui, R$5 foi só por causa dessa venda. E olha só, a gente vem com um dividendo aqui de 0,8, 0,9, 0,7, de repente 5. Aí depois ele volta. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que o fundo imobiliário ele tem dois tipos de rendimento, o recorrente e o não recorrente. O recorrente é aquele que é o objetivo do fundo. Por exemplo, no caso daquela imagem que eu mostrei, que eu vou voltar daqui a pouco, o ALZR, ele é um fundo que compra imóveis e aluga. Então, o recorrente dele são os aluguéis. Ele recebe os aluguéis e te paga, porque o interesse dele é ter imóveis para alugar e receber os aluguéis. Mas em algum momento, a CSHG faz bastante isso também, em algum momento, o fundo ele recebe uma proposta de compra do imóvel dele. E aí ele analisa e fala, puta, que proposta boa, eu paguei 100, estão me oferecendo 150 no imóvel, vou vender. E ele vende. Então, lembra, ele pagou 100 e vendeu por 150. Lembra da regra do fundo imobiliário que ele é obrigado a distribuir 95% do lucro dele no semestre? Então, se ele é obrigado a distribuir 95% do lucro, ele comprou por 100 e vendeu por 150. Essa diferença de 50 é lucro. É lucro que o fundo teve. E ele vai precisar distribuir esse lucro.
Os 100 milhões, que é o valor principal, ele vai usar para comprar outro imóvel. Agora, esses 50 milhões, ele vai ter que distribuir os 95%. E aí o fundo ele pode escolher em distribuir todos os meses uma parte, para manter, inclusive, a gente vê muito isso, né, de fundo usando esses resultados para poder manter o dividendo linear, ou ele pode fazer que nem o LZR fez, distribuir de uma vez só. E aí, isso daqui, se a gente for pegar o histórico do fundo, nos últimos 12 meses, eleva o dividend yield dele. Porque ele teve um evento aí não recorrente. E aí você olha isso daqui, o que acontece? Vocês fazem uma escolha porque você não analisou qual era a origem desse dividendo. Será que é tudo recorrente do fundo ou teve algum evento não recorrente que fez o dividendo aumentar em um determinado momento? Nesse caso aqui teve. E aí você tem um fundo que tem uma distribuição anual de R$10 em vez de 150, em vez de 15. Só que nessa janela aqui, você olhou ele pagando R$15, somando os últimos 12 meses. Aí teve vários meses pagando 1 e um mês pagando 5. Fez com que ele subisse e o dividend yield foi para 10. E aí você comprou o fundo e quebrou a cara. E o que é o que aconteceu aqui, pessoal? Olha só. O fundo dispara 624% porque o valor ele pagou 5,65. O que as pessoas imaginam? Elas olham aqui ao fundo e a gente está nesse momento aqui, tá? As pessoas veem, pô, ele tá pagando 0,9, 0,7, 0,8 e pagou R$5. Pô, daqui para frente eu tô pagando cento e poucos reais e o fundo tá pagando R$5 por cota. Eu achei a mina de ouro. Só o espertão achou que isso ia acontecer, ninguém mais viu. E aí ele comprou a cota aqui. Aí o que aconteceu no mês seguinte? O rendimento voltou ao normal. E aí o que ele faz? Ele comprou caro aqui, porque lembra, a cota disparou. E ele vai lá e vende barato. Então, tem que tomar muito cuidado com a avaliação do dividendo, com a origem dele. E por fim, pessoal, para a gente acabar o nosso vídeo aqui, a gente tem que tomar cuidado com a alavancagem. Eric, mas por que alavancagem? Olhem esses dois fundos aqui. Nós temos dois fundos aqui na tela, onde o primeiro distribui 15, o segundo 15, 150, 150, 10% e 10. Aí você olha, bom, os dois fundos são iguais, eles estão pagando igual. Só que é o seguinte, esse fundo aqui, o fundo 1, ele comprou o imóvel à vista. E esse aqui comprou o imóvel a prazo. O que isso significa? Que esse aqui, ele despejou todo o dinheiro que estava no caixa para comprar o imóvel. Já esse daqui, ele comprou o imóvel, mas ainda tem dinheiro no caixa rendendo. Lembra que todo o dinheiro que está no caixa do fundo rende a CDI. Então, essa distribuição anual aqui é composta pelo rendimento dos imóveis mais o dinheiro que ele tem no caixa, lembra? Eu estou supondo aqui que esse aqui não tem caixa, tá? Que esse aqui usou todo o dinheiro para comprar o imóvel e esse aqui ele comprou a parcelado o imóvel. E eles estão recebendo a mesma coisa. Esse aqui está recebendo tudo de aluguel que vem do imóvel, esse aqui está recebendo uma parte que veio do aluguel e outra parte que está no caixa. Só que o que acontece quando você compra algo a prazo? Você vai precisar pagar. Devo, não nego, pago quando puder? Não, você vai precisar pagar. E aí você vai pagar, o que vai acontecer com o seu dinheiro que está no caixa? Vai diminuir. O que vai acontecer com o seu rendimento? Vai cair, porque ele estava rendendo. Ele estava rendendo no caixa e agora ele entrou para pagar o imóvel. Só que no imóvel você já está recebendo todo o rendimento. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão. E um outro ponto, pessoal, é o seguinte. Vamos supor que esse imóvel aqui foi comprado a prazo. Foi comprado a prazo com dinheiro no caixa. E esse aqui, em vez de ele comprar a prazo, ele comprou por um CRI. Ele fez um pagamento de sinal e pagou o restante do imóvel fazendo um CRI, criando um CRI no mercado, dando um lastro, o próprio imóvel ou algum fluxo de pagamento, que seja. Então, nesse caso aqui, a alavancagem é uma alavancagem onde o fundo ele vai pagar as parcelas corrigidas. Nesse caso aqui, esse fundo aqui, ele já praticamente pagou o imóvel. Só que uma parte ele pagou o imóvel à vista e a outra parte ele pagou via um CRI. Então, ele está devendo para uma instituição financeira.
E aí que entra o ponto. Nesse caso aqui, o fundo vai perder o dinheiro quando ele pagar na questão do pagamento do pagamento das parcelas, e esse aqui ele tem uma despesa financeira. Só que a partir do momento que ele está amortizando essa dívida, a despesa financeira vai reduzindo. A despesa financeira vai reduzindo, o dividendo vai aumentar. Nesse caso aqui, não. Na verdade, nesse caso aqui, a tendência é o dividendo diminuir, porque ele está tirando dinheiro do caixa para pagar o imóvel que ele já está recebendo. Nesse aqui ele já está recebendo, só que ele tem um desconto na despesa do fundo, porque ele tem despesa financeira do CRI que ele assumiu. Então, tomem muito cuidado quando vocês estiverem comparando dividend yield, porque você tem que avaliar se o fundo está alavancado ou não. E isso eu falei muito para quem é meu inscrito antigo, quando eu falava do GALG 11, do GARI 11, né, depois que ele mudou, que eles se vangloriavam de um dividend yield de 11, 12%, tendo quase 50% de alavancagem. Comparando com outros fundos que pagam 8, 9% ao ano, mas sem alavancagem. Outro exemplo, TRFX, TXRF, putz, eu nunca lembro, TRXF, né, TXRF, que tem praticamente, agora eu não lembro de cabeça, mas é quase 30%, era agora depois que ele fez a emissão, ele ficou com dinheiro e tal, mas eles não pagaram a dívida, né? Que tem um dividend yield de 9, quase 10%, com uma alavancagem, e aí você vai comparar, por exemplo, com o HGRU, que não tem alavancagem. Então você não pode falar, o fundo paga mais, ou por exemplo o GARI 11, que agora é renda urbana, e naquele momento, antes dele fazer a emissão, que ele se transformou, o fundo melhorou muito, mas naquele momento que ele começou a fazer essas comparações, e você olha e fala, poxa, esse fundo aqui tá falando que tá pagando 11 e o outro tá pagando 9. Mas esse que tá pagando 11 tem 50% de alavancagem, tem 50% de dívida que ele vai ter que pagar. E na hora que ele pagar, esse rendimento vai cair. Então, tomem muito cuidado. Por isso que, aí pra gente encerrar esse vídeo de hoje, desse domingo, não usem dividend yield como um critério para você escolher um fundo imobiliário. Utilize os indicadores certos, olhe preço por metro quadrado, avalie localização. Isso eu ensino tudo na mentoria, embora não vou abrir mais turma esse ano, mas assim, vocês conseguem aprender bastante sobre isso aqui, propriamente no canal, aqui no meu canal. Se pegar vídeos antigos também eu falei bastante sobre isso. Mas não usem dividend yield como critério principal para a escolha. E eu fico chateado quando eu vejo alguns cursos, né, fazendo isso, né, você fazer uma tabela e colocar, seleciona os fundos com maior dividend yield e é nesse que você vai escolher. Você só vai ter fundo de papel na carteira, tá? Então, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais um daqueles vídeos de informação geral e espero vocês no próximo vídeo.